Abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 4, versículo de 1 até o versículo 14. Senhor, nós queremos ouvir a Tua voz, a Tua palavra. Teu Espírito nos dê direção, nos dê graça, nos dê discernimento para compreender a Tua vontade, o Teu querer, e que o Senhor possa nos inspirar a fazer aquilo que Tu queres, em nome de Jesus. Amém. Quem achou diz amém? Amém. A Bíblia diz assim: e Jesus, cheio do Espírito Santo, grave essa palavra, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminando eles, teve fome. E disse-lhe o diabo: se tu és o Filho de Deus, dize a esta pedra que se transforma em pão. E Jesus lhe respondeu dizendo: está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E o diabo, levando a um alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue e dou a quem eu quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus respondendo disse: vai-te para trás de mim, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus, e só a Ele servirás. Levou também a Jerusalém, e pôs sobre o pináculo do templo, e disse: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: mandará os seus anjos acerca de ti que te guardem, e que te sustenham nas mãos, para que nunca tropeces com teu pé em alguma pedra. E Jesus respondeu, disse: disto está, não tentarás o Senhor teu Deus. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. Nesta noite eu quero meditar sobre o tema espiritualidade no deserto. O deserto não quer falar de um lugar, mas o deserto também tem a conotação de um momento na nossa vida. Todo mundo na vida passa por momentos de deserto. Todo momento que nós passamos de deserto são momentos onde nós somos tentados. Nesse momento nós lemos aqui 3 propostas que o diabo fez a Jesus: eu quero te dar fama, eu quero te dar ganância e eu quero te dar poder. E são 3 formas que eu vejo onde o homem mais cai na tentação. Mas Jesus declarou a palavra, e a palavra foi o remédio para ele ir contra as tentações do diabo no deserto. A nossa espiritualidade no deserto, ela fala muito sobre a vitória de Jesus. Jesus venceu o deserto, e Jesus venceu no deserto. Jesus não foi vencido pelo deserto. Todo deserto é sinônimo de prova, é sinônimo de tentação, é sinônimo de treinamento, de escola de Deus. Mas Jesus em nenhum momento cedeu à pressão. Ele esteve debaixo da pressão, a pressão da carne, a pressão da vaidade, mas ele suportou a pressão, ele suportou a fama. Ele não quis ser famoso, ele suportou o poder, ele não quis o dinheiro, ele não quis os reinos desse mundo, e ele suportou também a ganância. Ele não quis estar no controle, ele estava deixando Deus no controle. E algumas coisas eu estava pensando a respeito de espiritualidade no deserto, e nós temos que pensar que todos nós passamos por desertos na nossa vida, não é verdade? Desertos familiares, desertos profissionais, desertos financeiros, deserto nos relacionamentos. O deserto faz parte da nossa vida. Não existe nenhum grande profeta que Deus levantou que não foi treinado num momento de deserto. Se nós formos olhar Isaías foi o maior profeta messiânico, esteve no deserto. João Batista, o que preparou o caminho do Senhor, o que batizou o Senhor Jesus, esteve no deserto. Se nós formos pegar grandes homens de Deus, Elias passou por um momento de deserto, sendo alimentado por corvos. O deserto ele faz parte da nossa vida, mas muitas coisas nós temos que entender. O deserto não é ausência de Deus, o deserto é a escola de Deus. Muitas pessoas passam por deserto e falam para mim: pastor, Deus está em silêncio. Não, o deserto é o lugar onde Deus mais fala.
Mas Ele não vai falar sempre como nós queremos ouvir. Ele vai falar através dos sinais. Porque Deus não garantiu que vai falar com todo mundo igual. Deus vai falar com um em visão, com outro em sonho, com outro tete a tete. Cada um Deus vai falar de uma forma. Mas o que Deus prometeu é que todos aqueles que criam iam ter sinais. A Bíblia diz: os sinais seguirão aqueles que creem. E há algo muito contraditório se nós formos ler. O Espírito levou o Senhor Jesus ao deserto, e ali, depois de ter passado dias de jejum, ele teve fome. Então a gente vê que no deserto existe um homem, Jesus, 100% Deus, mas também 100% homem. O homem porque teve fome foi tentado, o Deus porque resistiu à tentação e porque foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Nós temos que aprender muito com a humanidade de Jesus. No livro de Filipenses, a Bíblia diz que ele, em forma de homem, veio a esta terra e se humilhou e obedeceu até morte, e morte de cruz, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre e toda língua confesse que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ou seja, para nós entendermos o que é adoração, nós temos que entender o que é Jesus Deus, o que é Jesus humano. E o deserto é uma grande escola para nós tirarmos, extrairmos desse contexto lições poderosas, porque a gente aprende que pelo Espírito ele foi conduzido ao deserto, ou seja, tudo era no mundo espiritual, tudo perfeito, tudo maravilhoso, mas ali o diabo entra, e o diabo começa a tentar, e a gente vai falar do Espírito de novo só no final. E a gente vai entender que o diabo fazia parte do treinamento de Deus e do fortalecimento ao homem Jesus. Tanto que a gente lê aqui no versículo 13, algo tremendo. E acabando o diabo toda a tentação, que o diabo veio para tentar, olha o que quer dizer: o diabo deixou até a ocasião oportuna. A minha versão diz: o diabo deixou por um momento. Sabe o que eu aprendo? O cristão na vida tem momentos de deserto. Não é só um deserto, são vários desertos que Deus vai ensinar. Porque o diabo tinha se ausentado, irmãos, mas logo ele ia voltar. Logo a tentação ia continuar. Lembra o Getsemane? Mais uma tentação. Isso mostra que a nossa espiritualidade, ela depende muito dos momentos que nós passamos pelo deserto. Porque, irmãos, ser espiritual, entender o mundo espiritual, porque a Bíblia diz que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Entender o mundo espiritual quando tudo está bem, é muito tranquilo. Mas o segredo que a gente aprende nessa verdade, é que nós temos que aprender a andar em espírito quando tudo não vai bem. Quando o vento sopra ao contrário, quando a tempestade está no barco, qual é a reação nós vamos ter? Como nós vamos ver a nossa espiritualidade na hora que tudo for contrário à nossa vida? Quando você vai no médico, ele diz: você está doente. Quem aqui nunca ficou doente? Todo mundo, irmãos, um dia para subir para a glória, se não for arrebatamento, vai ter que ter uma doença que vai atestar teu óbito. Isso mostra a nossa humanidade. E nós temos que entender que somos seres espirituais e somos humanos. E quando nós equilibramos o espiritual e o humano, e colocamos Deus no centro, aí está o ponto de equilíbrio, aí está a vitória, aí nós conseguimos entender a espiritualidade de Jesus no deserto, e compreender que mesmo no meio das provas que nós passamos, há uma vitória de Deus preparada, há um plano de Deus preparado. Jesus venceu o deserto, venceu no deserto. O deserto não o venceu, e eu quero declarar que o deserto não vai te vencer. É você que vai vencer o teu deserto, e é você que vai vencer no deserto. Bom, pastor, eu quero ser treinado, mas eu quero ir para um hotel 5 estrelas. Eu não quero ter prova. Então, irmão, se não tem prova, não tem óleo. Porque a azeitona, para sair óleo, ela tem que ser espremida, irmão. Oh, glória. Você está sendo espremido é porque está saindo óleo da tua vida, aleluia. Está saindo unção da tua vida. Não tem como sair óleo se não apertar a azeitona. Oh, glória. Você está sendo apertado, irmão? Tá, minha irmã, sendo apertada lá? A situação está difícil? É porque Deus quer tirar o óleo mais puro de você. É porque você tem uma unção poderosa, e a tua unção esmaga o jugo, e o óleo do Senhor está sobre a tua vida. Ah, pastor, eu quero ter óleo e não ter deserto. Ih, irmão, cuidado, hein? Que na hora que você for ver, não é azeite não, é óleo, aquele óleo, sei lá, aquele óleo que você usa lá para fazer arroz, de soja, é fraquinho. Tem crente que é o óleo fraquinho, irmão. Sabe por quê? Ah, pastor, eu não quero ser apertado.
Eu não quero passar pelo deserto, irmão. O deserto não está falando de fome, não está falando de necessidade, porque a Bíblia diz que Deus suprirá todas as nossas. Não está falando de fome, porque a Bíblia diz que o justo não mendigará mas está falando de escola, está falando de treinamento, está falando de treinamento. Sabe, irmão, sem deserto, o teu ministério é ministério. Com deserto, ele vai ser um grande ministério. Sabe por quê? Porque vai ter muito óleo, vai ter muito azeite. E aí, o que você quer, irmãos? Aquela botija de azeite? Ou você quer a amostra grátis, pequenininha de azeite na tua vida? Pense nisso. O deserto nos fala sobre tantas coisas. Eu quero compartilhar com vocês mais alguns pensamentos sobre o deserto. O deserto, ele nos ensina a separar dois momentos da nossa alma. A nossa alma, ela não deve ter, mas muitas vezes tem, e isso não faz bem. Você tem que arrancar da tua vida momentos ou crises de solidão. Talvez você possa olhar para o teu deserto e dizer, estou sozinho. Não, os anjos do Senhor acampam ao teu redor, Deus está contigo. A solidão, ela não pode te dominar no teu deserto. A solidão não pode te dominar, mas uma coisa que tem que dominar o deserto, e dominou Jesus e domina a minha vida, é a solitude. Diga para quem está do seu lado, há uma diferença entre solidão e solitude. Sabe o que é solitude, irmãos? Momento a sós com Deus, momento de revelação, momento de encontro, momento da Shekinah de Deus. Moisés teve solitude, porque Deus falava com ele face a face. Elias teve solitude, porque ele viu a glória de Deus. Ele orou e a chuva parou. Ele orou, a chuva voltou. Houve um momento onde Elias estava sozinho no Monte Carmelo orando, e ali Deus derramou sobre ele a visão. Sabe o que é solidão? O espírito de solidão. É o espírito de tristeza, é o sentimento de isolamento. Você está passando por um deserto, mas se isola, não vem mais para a igreja. Você está passando por um problema, mas se isola, não ora mais. E você fica sozinho no teu quarto, trancado. Você não se envolve mais com as pessoas. E aí, futuramente, o espírito de solidão, ele só é a porta para uma depressão. Há uma diferença de como o cristão deve reagir ao deserto. Jesus reage ao deserto na solitude, não na solidão. Porque os momentos de solidão, eles matam, eles destroem, eles fazem mal para a alma, eles são como algo que vai sugando as nossas esperanças, as nossas motivações, ele vai arrancando de nós os nossos propósitos, vai cegando a nossa visão, vai tirando de nós o entendimento. Isso é do diabo. Muitos cristãos são levados ao deserto, e Deus tem a proposta de ensinar, mas ele reage de uma forma errada. Ele não olha o problema que ele está passando, entendendo como uma escola de Deus. Ele não olha a prova, entendendo como um treinamento de Deus, como uma poda de Deus. Tem muito cristão que na hora do deserto fica sozinho, se isola, não quer mais saber de ser ministrado, não quer mais saber de vir à igreja, não quer mais saber. Ele é um deserto, e Deus tinha um grande propósito, mas aquela pessoa reagiu ao contrário. É como se um medicamento que você toma para dormir fizesse você ficar mais acordado ainda. O deserto conduzido por Deus, ele tem que ter a reação de gerar em nós a solitude. Quantos creem, diz amém? De ter um momento com Deus. Todos nós passamos por provas, todos nós passamos por luto, todos nós passamos ou vamos passar por uma doença, todos nós passamos por um dia de luta na vida, todos nós passamos por provas diárias. Como disse, um dia todos nós, se Jesus não voltar, teremos um atestado de óbito, e lá vai ter que ter um motivo. Ou seja, todos nós estamos sujeitos à humanidade, mesmo sendo espiritual. Qual é o segredo? É como eu reajo a isso, é como eu vou me posicionar na hora do meu deserto. Tem muita gente que está firme com Deus, na hora que vem o deserto, joga tudo para o ar. Não, irmão, você tem que entender que é a hora onde Deus vai começar a amassar azeitona para tirar o melhor óleo. Então você tem que ficar mais firme no Senhor, ouvir a palavra e reagir, não para o lado da solidão, mas para o lado da solitude, porque naquela prova é onde Deus mais vai te ensinar. E eu quero dizer que é no lugar onde está a maior dor tua, é onde Deus mais vai te usar. Talvez você está dizendo, pastor, eu estou com uma dor no meu casamento que está insuportável. Oh glória, você vai ser um grande conselheiro de casais. Pastor, eu estou com um problema no ministério terrível. Você vai ser um grande homem de Deus. Pastor, eu estou com um problema lá em casa com meu filho. Você vai aconselhar muita gente que tem filho nas drogas e vai sair. Se prepara que Deus vai te usar. Porque o teu deserto, ele não pode ser olhado no ponto de vista de isolamento.
de solidão, de tristeza, onde a gente se fecha para dentro de nós e a gente vai esvaziando, e aí os dons do Espírito vão indo embora, a gente vai ficando fraco, a fé vai indo embora. Mas o deserto, ele deve nos puxar para a solitude, que nos leva à comunhão com o Senhor, que nos leva à verdadeira espiritualidade. Ela é florada no deserto. A verdadeira espiritualidade, ela desperta nos momentos de comunhão. Jesus, quando deixa os discípulos e vai para o monte para ter comunhão, ele volta renovado. Olha que tremendo, a gente leu no versículo 1, que ele estava cheio do Espírito Santo. Quantos querem andar cheio do Espírito Santo? Reaja bem o teu deserto, porque Ele é Deus da terra prometida, Ele é Deus de deserto, Ele é Deus que trata, Ele é Deus que ensina, Ele é Deus que poda. O cristão que está passando nessa crise, ele tem que entender que ele não está em crise, ele está em Cristo, mas ele tem que entender, se a crise está batendo na porta da casa dele, é porque Deus está levando ele para o deserto, e lá quer falar o coração, e quando Deus falar o coração, Deus vai mostrar glória, coisas poderosas vão acontecer na tua vida. Não tem como você subir para o palácio, se você não descer para a caverna, não tem como você chegar na vitória, se você não passar pelo deserto. O deserto faz parte do processo do ensinamento de Deus para conosco, o deserto faz parte do processo do treinamento de Deus no nosso ministério, o deserto faz parte do processo da escola que Deus tem para forjar o teu caráter, para trazer o DNA dele para a minha vida e para a tua vida. Aleluia. É muito bom estar no deserto, aplauda Jesus. Não quero demorar muito. O deserto, ele tem uma conotação espiritual, além da solitude que nos ensina, que nos dá o a sós com Deus. É muito bom estar a sós com Deus, né? Quando você fecha a porta do teu quarto, quando você vai lá no teu quarto e você toma até teu banho, vai lá louvando, adorando a Deus. Isso é solitude. Isso é ter um momento com Deus. Independente da prova, Deus está forjando, Deus está mostrando. Irmãos, a última verdade que eu quero dizer para você: o deserto, ele é um tempo. O deserto não é a vida toda. Porque a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite. É periódico, é sazonal. Mas a alegria é eterna. Porque amanhã é onde se renova as misericórdias, onde nós somos renovados. O que eu digo para você esta noite? O que você está passando, você não vai permanecer na prova, você vai passar por essa prova. Você vai sair desse deserto, dessa tribulação, e contigo vai sair o melhor óleo. Contigo vai sair a melhor escola. Davi foi um homem que venceu o gigante, mas Deus treinou ele antes. Pastor de ovelha, venceu o urso, venceu o leão, depois vai vencer o gigante. Sabe o que eu aprendo? Ninguém nasce vencendo gigante. Para vencer gigante, você tem que passar por várias etapas primeiro. O deserto, ele faz parte de uma etapa que é muito importante em nossa espiritualidade. A correção, ela faz parte. E nós temos que ver a correção, a exortação de um pastor, de um líder, de um pai, de uma mãe, como um deserto para a nossa vida. Porque a correção, ela nos aflora a espiritualidade e nos faz olhar para nós mesmos. Sabe o que o deserto tem de lado bom? Que a gente fica sozinho. E quando a gente fica sozinho, a gente consegue refletir quanto a nós mesmos. Porque na terra prometida, a gente tem muita coisa para desfrutar e muitos projetos para fazer. Mas no deserto, é o momento que a gente tem tempo com a nossa vida e reflete quanto a nossa realidade espiritual. E ali que nós vamos ver de fato quem nós somos. Você quer ver se aquela pessoa é de fato uma pessoa abençoada? Veja a sua reação no deserto. Veja os seus conflitos no deserto. Veja como aquele crente reage ao deserto. Se ele vai pular para o lado da solidão, ele vai estar do lado da solitude. Veja como ele reage à prova no casamento. Veja como ele reage ao problema que ele tem. Porque todos nós temos, irmãos, problema. E eu digo para você, não vamos ser muito otimista não. Porque a Bíblia diz que no mundo nós teríamos mas teremos bom ânimo porque vamos vencer o mundo. Ou seja, com a solitude, com o bom ânimo, nós vamos vencer o deserto. Mas se o deserto nos vencer, a provação vai continuar, a prova vai continuar. E nós temos que entender, voltando ao assunto da exortação, a exortação como um crescimento para a nossa vida.
A exortação, quando alguém nos coloca na parede, como um tratamento, uma poda de Deus. Deus não corta, Deus poda. Cortar é acabar, é matar. Podar é cortar, mas para ter mais fruto ainda. João 15. Aquele que dá fruto ele limpa para crescer, aquele que não dá fruto ele poda. Ou seja, o próprio Jesus diz que vai ter dias que nós vamos ter prosperidade e Ele vai nos limpar para dar mais fruto ainda. Mas vai ter dias que nós vamos necessariamente ter que ser podado. Existem dias que nós precisamos ser confrontados. Existe sim o dia mau. E o Salomão prega os provérbios ali dizendo assim que o dia da prosperidade é para se gozar. O dia da adversidade é para se considerar. Espiritualidade no deserto fala de considerar, fala de esperar. Tudo tem um tempo, tudo tem um propósito. Nada melhor do que um dia depois do outro. A Bíblia diz que Deus fez tanto um dia mau quanto um dia bom. Nós temos que saber reagir aos desertos de uma forma positiva. Nós temos que saber entender que aquela prova vai passar, aquela enfermidade vai acabar, aquele problema vai acabar, aquela situação vai mudar. Mas enquanto não muda, eu não posso me depreciar. Eu não posso deixar os espíritos malignos dominar minha alma, os espíritos acompanhantes matar os meus sonhos. Eu não posso deixar, eu tenho que me posicionar em Cristo. Porque na hora que eu estou mais doente é que eu mais preciso de médico. É na hora que eu estou mais enfermo é que eu preciso ser tratado. E muitas vezes o remédio de uso comum não é suficiente. Você precisa ir lá no médico, tomar uma injeção na veia, para logo acontecer rápido o propósito daquele medicamento. Na hora que a gente está passando por prova, o lugar onde nós mais temos que estar é na igreja. Na hora que nós estamos passando por luta, o momento que nós temos que estar é mais na casa do Senhor, em adoração. E eu entendo que um momento de crise como esse, que você está vivendo pessoalmente no teu mundo, ou os momentos que o Brasil, como o mundo está vivendo, é um momento onde as pessoas têm que correr à casa do Senhor, onde as pessoas têm que buscar na igreja alternativa. Porque eu digo para você, irmãos, talvez antes você comprava aquele creme, hoje você vai ter que comprar um creme inferior. Mas Deus continua sendo Deus na tua vida. Antes você andava com aquele carro, um dia você vai andar com um carro inferior, mas Deus continua sendo Deus na tua vida. Antes você morava naquele apartamento grande, a situação muitas vezes fica complicada, você tem que ir para um apartamento menor, mas Deus continua sendo Deus na tua vida. Deus é Deus independente da circunstância financeira, Ele é Deus em todo o tempo. Porque é muito fácil dizer, olha, vai, Deus é contigo. Você mora num apartamento de 100 metros, você vai para um de 500. Não, irmãos, muitas vezes Deus quer ensinar a gente, Ele vai falar, eu fecho a porta do de 100, você vai morar num apartamento de 50 metros quadrados, porque ali quero falar o teu coração, porque é um tempo na tua vida, porque eu quero provar o teu caráter, porque eu quero te ensinar, porque eu quero provar você, eu quero tratar o teu caráter, eu quero te ensinar coisas poderosas, e quando você sai daquele apartamento, você está pronto para aquilo que Deus tem para a tua vida. Deus sabe como tocar nas nossas vidas, irmãos. Deus sabe como trabalhar com cada um de nós. E eu espero, como pastor, aqui falo eu, que você entenda o trabalhar de Deus aqui. Você não precisa, para entender o propósito de Deus, estar numa UTI. Porque muitos eu vou visitar na UTI e dizem, agora pastor, agora Deus falou comigo. Agora eu entendi. Precisa para a UTI para ter solitude? Ou vai ter solitude aqui? Onde há ministradores, onde há pastores que te amam, que te abraçam, estão ao seu lado. Ou você precisa ir para uma UTI e ser furado igual bexiga em final de festa. Tem muita gente, irmãos, desculpa falar, que o orgulho está lá em cima. O nariz está muito empinado, Deus não pode agir. Daí vai abrir o vidro, Cida, que você pensa que é de azeite, na hora que for virar na panela, é óleo ralinho. Tem gente que espiritualmente é o leite de 1 litro, não sei quantas famílias passaram necessidade, que tua mãe comprava 1 litro de leite saquinho e ela dissolvia para alimentar você e os teus 10 irmãos. Tem gente espiritualmente que está assim. Não é aquele leite grosso, sabe, doutor? Aquele leite gostoso, leite da fazenda, aquele leite bom, um pouquinho já te enche, já te satisfaz. Tem gente que só vai aprender na hora que tiver o leite ralado, diluído em água, e olhe lá. Na hora que 1 quilo de arroz, que era para uma semana, tem que durar 1 mês. Infelizmente, irmãos, muitos só aprendem com Deus no deserto. Todos nós passamos por deserto,
Mas tem pessoas que fazem que o deserto, já estou terminando a palavra, se torne um mal necessário. Tem pessoas que só aprendem na hora do túmulo. Tem pessoas que só aprendem na hora da situação. Na hora da terra prometida, nunca aprende. Tem pessoas que só aprendem no meio da traição. Tem pessoas que não permitem ser confrontados. Tem pessoa, irmão, que está com uma mão na frente e outra atrás, vendendo almoço para comprar janta e o nariz está empinado. Se sujeita. O deserto é um lugar onde você permite ser pastoreado pelo teu pastor, onde você permite ser aconselhado por alguém, mesmo que você possa dizer, mas meu pastor isso, meu pastor aquilo, mas o teu pastor é ordem de Deus para a tua vida, é bênção de Deus para a tua vida, e no deserto quem mais vai te ajudar é a igreja. Sabe por quê, irmão? Aquele teu amigo lá que você tem, fica pobre para você ver, vai morar na favela para você ver, vai passar necessidade, ele vai pagar a tua conta de água? Mas a igreja ajuda, né? A igreja sim. Porque sabe o que? Tem pessoas na nossa vida que são momentâneas, a casa de Deus é eterna. Pastor, como? Eu conheço irmãos da nossa igreja, com 20 anos de empresa foi mandado embora. A empresa passa, mas a igreja não passa. Porque Deus não tem promessas para a empresa, Deus tem promessa para a igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra a... Quando você nasce, você apresenta teu filho aonde? E aí? Depois o teu filho cresce, você traz ele para apresentar onde? A escola dominical da onde vai ensinar teu filho? E depois você vai vir todo domingo, toda quarta-feira onde? Teu filho com 12 anos vai batizar onde? Depois teu filho namora, você vai pedir a bênção para o pastor aonde? Quem vai fazer teu casamento é o pastor, aonde é? Ou num buffet que vai um pastor, a igreja está junto. E depois acaba o casamento e você vai lá e tem neto. Você vai apresentar teu neto aonde? Aí você fica doente e você morre. Quem vai fazer teu culto funeral? E a empresa? Nem falamos, né? A empresa passou. O que tem sido prioridade para você? A tua empresa ou a igreja? Teus negócios ou a igreja? Posso ouvir um amém, irmão? Dá um amém aí, irmão. Vocês estavam dando amém e ficaram quietos. Irmãos, a igreja, a igreja. Sabe por quê, irmãos? No dia do luto, é interessante, né? Ontem eu estava num velório, 3, 4 da família, amigo, 8 da igreja. Quem mais ajuda a gente, irmão? A igreja. E as pessoas desprezam o quê? A igreja. E as pessoas saem falando mal da... Por quê? Porque as pessoas não estão reagindo ao deserto com solitude, estão reagindo com solidão e atacam pedra. E eu digo para você, quando você ataca pedra, você mostra que você não é vidraça, você é pedra, porque só pedra ataca pedra. Vidraça não ataca pedra, porque vidraça é alvo. E agora eu te faço uma pergunta, já estou terminando, senão você vai me bater. Qual a tua reação no mundo espiritual? Ser vidraça ou ser pedra? Espero que seja vidraça, porque aquele que é vidraça não taca pedra em ninguém, sabe se comportar no tempo do deserto, e sabe entrar no melhor de Deus, e sabe desfrutar do melhor de Deus. Mas para terminar, o teu deserto vai passar, fique em paz. Deus tem uma promessa para a tua vida, Deus tem algo tremendo para o teu coração. A bênção do Senhor virá sobre a tua casa, a prosperidade virá, a alegria virá, o gozo virá, virá paz sobre a tua vida, porque o deserto é um tempo. Versículo 14, por favor, Robert, para a gente terminar. Jesus voltou para a Galileia, no poder do Espírito, acabou o deserto. Quero profetizar sobre a tua vida, que desertos estão acabando esta noite em nome de Jesus. E por toda aquela região se espalhou a sua fama. O deserto é por um tempo, e quando você sai do deserto, você sai mais forte, porque você está no poder do Espírito Santo. A espiritualidade de Jesus no deserto nos mostra que quanto mais ele foi apertado naquelas 3 propostas do diabo, versículo 3, versículo 6 e outros versículos à frente, mais ali saiu o verdadeiro óleo, e ele sai do deserto, sobe para a Galileia, lugar dos milagres, lugar de multiplicação, lugar de bênção. A Galileia está na região do norte de Israel, onde acontecem os maiores milagres do ministério de Jesus. Para ele estar no norte, no lugar dos maiores milagres, ele precisou
precisou passar pelo deserto e precisou sair mais forte para os milagres acontecer. Os milagres vão acontecer na tua vida quando você sair desse deserto. Os milagres vão acontecer através da tua vida quando você sair desse deserto. Eu profetizo em nome de Jesus, porque coisas poderosas Deus vai fazer, vai te usar com poder, e quando acabar essa situação, coisas poderosas Deus vai fazer na tua vida, sinais e poderosos de Deus vão te acompanhar, vão te seguir, porque Deus tem preparado para o teu coração. Eu profetizo esta noite o melhor do trono, o melhor da glória. Deus tem preparado para o teu coração um banquete espiritual esta noite, e eu digo para você, o deserto é uma escola tremenda, porque Deus está forjando o teu caráter, e eu tenho certeza que está saindo de você um lindo óleo de unção, um lindo óleo de vitória. Quero profetizar que o óleo da alegria está sendo derramado sobre a tua vida. Quero profetizar que o óleo da unção está caindo sobre a tua cabeça, e eu quero declarar que nunca faltará o óleo do Senhor sobre a tua cabeça, nunca faltará o óleo do Senhor sobre a tua casa, porque a unção do Espírito Santo esmaga o jugo, e todo jugo vai ser despedaçado por causa da unção, e a glória do Senhor virá sobre a tua vida, e Deus fará coisas poderosas na tua vida. E mesmo que você possa dizer: pastor, eu não tenho recurso, eu digo para você, meu irmão, mas você tem um Deus. Talvez você diz: pastor, mas eu não tenho porta aberta, mas eu digo para você, você tem um Deus que abre porta e ninguém pode fechar, fecha a porta, arabacanta, arabalabaxê, e ninguém pode abrir, porque Deus está no controle da tua vida, e Deus quer extrair de você esta noite o melhor óleo, Deus quer extrair de você a melhor unção. Oh, Deus está trabalhando com teu coração, e mesmo que algumas coisas, meu amado, minha amada, você não esteja entendendo o motivo pelo qual você está vivendo esse problema, mas Deus manda te dizer, através do Espírito Santo: é porque eu tenho uma obra contigo, é porque eu tenho uma obra com a tua família, e você é a porta da salvação da tua família, e usarei você com poder, para que do teu lar saia o melhor óleo, aleluia. E eu quero declarar que a salvação do Senhor, o óleo do Senhor, não somente caia sobre a tua cabeça esta noite, mas caia sobre toda a tua casa, caia sobre todo o teu lar, caia sobre os teus filhos, caia sobre o teu casamento, caia sobre os teus negócios, e que Deus te abençoe e te guarde, resplandeça o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Vamos ficar em pé, vamos orar ao Senhor.